Olá, sejam bem-vindos ao bate-papo do Giro 0800. Hoje recebendo a cantora Aline Paz. E aí, Aline, tudo bom? Tudo bem, André, tudo certo. Um prazer estar aqui com você, participando desse bate-papo. Obrigada pelo convite. É um prazer te receber, uma alegria. Quando conversei com o Tiago e vi a possibilidade de conversar com você, eu fiquei muito contente. Sou seu fã. Que bom, também fiquei muito contente porque você sempre oferecendo espaço para o meu trabalho aí no Giro 0800, então fico muito feliz de voltar aqui a ocupar esse espaço agora batendo papo com você. Vai ser ótimo. Obrigada. Eu sempre faço uma pergunta aqui para todo mundo que eu converso. Como é ser cantora? Como a música entrou na sua vida? Então, a música, acho que deve ser bem recorrente essa resposta, né? Porque a música sempre fez parte do meu gosto pessoal, mas ela não fazia parte do meu núcleo familiar enquanto uma prática, né, de tocar ou cantar. Eu não venho de uma família de músicos. Então, assim, a música ela vai aparecer como, assim, no sentido de ofício ou vontade de ser cantora, né? Lá para os meus 17, 18 anos, assim, um pouco tardio em relação a algumas cantoras, né? Mas foi ali, na verdade, ela surge num contexto muito com os meus amigos, né, compositores. Eu, né, sempre gostei de cantar, mas nunca estudei, assim, na infância ou na adolescência, não tive um espaço assim de estudo formal ou canto coral ou coisas do tipo. Eu gostava de cantar, gostava de rock, gostava de reggae, passei por vários estilos assim, desde a infância até a adolescência. E aí aconteceu uma coisa interessante, que foi quando eu entrei para a faculdade, eu fiz o vestibular e entrei para a faculdade de História, na Unirio, e lá dentro, pois é, no dia da matrícula, eu encontrei dois grandes amigos, que são, assim, filhos, né, de amigos da minha mãe, amigos de adolescência da minha mãe. Então eu tenho eles como primos, assim, que são o Matheus Xavier e o Vinícius Castro, que são músicos. Vinícius, um grande compositor, Matheus, grande percussionista, professor também do passo, de um monte de metodologia ligada à percussão, blocos, enfim, são músicos muito talentosos. E aí, no dia da matrícula, eu encontrei com eles. Ah, você vai fazer história? Pô, a gente entrou para a faculdade de música. Ah, que legal, é o mesmo campus, né? Prédios diferentes, mas o mesmo campus ali na URCA. E, enfim, entramos e no decorrer do primeiro período, eu vira e mexe encontrava o Matheus Xavier e falava, traz o violão, eu queria cantar. Eu queria cantar junto com ele, gostava. E aí, através dessas duas figuras, né, Sim. eu fui conhecendo outros músicos e musicistas, mas especialmente os compositores que também tinham entrado naquele ano, que são Pedro Ivo, Renato Frazão, Marcelo Fedra, a partir deles conheci Tiago de Mello, em vários outros, mas especialmente esse núcleo, assim, Fred Demarca. E aí eu Legal. fui aprendendo a cantar as músicas deles, inéditas, e eles começaram a me chamar para participar dos shows deles. Então, ali eu comecei a me tornar cantora. Aí eu fui fazer aula de técnica vocal, entrei para a escola portátil para a prática de canto coral. Então, ali eu Sim. comecei a beber desse universo mais de um estudo, né? Até ir para o ofício de cantora. Então, tentando resumir um pouquinho, foi Não, por aí. tranquilo. Assim. Você concluiu a faculdade de História? Não, eu na verdade troquei. Eu larguei a faculdade de História, assim, continuei fazendo, mas em paralelo, num determinado momento, eu fiz vestibular de novo. E no terceiro ano, indo para o terceiro ano de faculdade, na metade da faculdade de História, eu prestei o vestibular para produção cultural na UF. Sim. E aí eu me formei em produção cultural. Ali eu já estava entendendo que eu estava bem interessada mesmo no campo da cultura, né? Sim. Dentro da linguagem da música, mas poder atuar também como produtora era uma coisa que me atraía. Então eu mudei o rumo ali e sou muito feliz de ter concluído a faculdade de produção cultural na UF. Não, eu falo isso porque eu sou formado em História. Aí você falou de Ah, História que assim, legal.
Ah, eu adoro, até hoje, É, adoro, mas acabei não, justamente, não seguindo o lado da cultura, da sim. produção e da música me puxou. Ah, que legal. Em 2009, você lança seu primeiro show, né? Seu show solo, Sim. o Noite Aberta. Fala um pouquinho desse show aí pra gente. Então, exatamente, esse show, e como é que ele surge, né? É a continuidade justamente da resposta à primeira pergunta. Ele é um show que eu me vi assim com um monte de música inédita dos meus amigos, músicas que eu levava para minha aula de canto com a Maíra Martins, grande cantora, Uhum. integrante do grupo vocal Ordinários, enfim, tem uma carreira solo, né? Maíra Martins maravilhosa. E a Maíra foi minha professora e ela me estimulava muito também. Como ela percebeu que eu tinha esse repertório de inéditas, assim, ela traz para aula e tudo mais. Então, quando eu vi, eu tinha ali, sei lá, 15 músicas e mais. Eles iam me mandando, assim. Eu falei, eu vou montar um show, vai ser meu primeiro show, porque eu, de fato, assim, nunca tinha subido num palco só tirando algumas pequenas apresentações na própria faculdade, em eventos de alunos, em eventos culturais, e nos shows dos amigos como participação. Eu não tinha montado um show, né? Fazer um flyer, convidar as É, pessoas, montar uma banda, não é nem assim, né? Mas montar uma banda. Aquela pergunta, imagina o como é que eu trabalho, né? faço? É, Exatamente, como é que eu faço? Como é que eu me organizo financeiramente para isso, né? Para estar com os músicos. Eu lembro na época que eu era estagiária na TV Brasil, né? Trabalhava nos programas de música lá dentro, juntava ali do pouquinho que tinha, juntava para organizar financeiramente essa empreitada, né? E fazer o show, enfim. Então, o Noite Aberta surge assim, com esse repertório. Algumas músicas eu coloquei ali de compositores mais renomados, né, ou consagrados já. Tinha Edu Lobo, tinha Dorival Caymmi nesse repertório, mas boa parte era mesmo de compositores jovens que eram meus amigos. Então ah, foi a minha cara. estreia mesmo e assim, um caminho que eu tenho muito orgulho, porque nesse momento eu não tinha passado nem pela noite, nem por bares, por nada. Então foi uma estreia assim muito emocionante e nervosa, né, e tal, mas eu circulei com esse show em algumas casas do Rio, como Legal. o Extinto Lapinha, Bar do Tom, é, nossa, vários lugares o Teatro Solar de Botafogo também. Fiz algumas circuladas assim no Rio com esse show de inéditas. Foi Ah, uma que legal. escola. E você lembra Sim. alguma música aí dele aí? Desse show, olha, então, eu acho que tem desse início que chama Batizado, que é uma música do Renato Frazão e do Marcelo Fedra, que era mais ou menos assim: Nossa Senhora, Alumiuerê, ouve que o rio só faz umedecer, água que a chuva retorna pro chão, e aê, Ah, medra semente no teu seio maior. Bendito ser homem pra transbordar, sertão de crescer virou mar, virou. Meu menino audaz, faz do que Deus lhe deu. Teu destino, ó Pai, ouve quem já perdeu. Posso estar errando letra, com certeza estou, mas a ah, música é muito bonita, muito tem uma bonita. melodia É. linda, e era uma música que naquele momento foi bem. Muitas cantoras incluíram essa música no repertório e foi uma música marcante, assim. E tinham, enfim, tinham outros, tem até coisa que eu gravei no disco, podia até ter cantado essa que está aqui no meu primeiro disco, mas eu fui no batizado porque simbolicamente tem a ver com o meu batizado musical, essa música e esse show. Em 2012, você fez o duo com o violonista André Siqueira, né? No show de Lendas e Barcos. Chegou até a viajar Isso. para Nova York, né? Fala dessa experiência aí do duo.
Então, na verdade, esse duo, assim, a gente não viajou, eu viajei logo depois de estrear com ele, mas esse show ele ficou aqui no Brasil mesmo. A gente foi para São Paulo, fizemos um percurso na capital, em outras cidades do interior, e foi um show que a gente pegou o repertório do Tiago Amude, que é um compositor de muita, muita personalidade, grandioso, assim. E foi um momento em que eu me deparei com o trabalho do Tiago Amude, fiquei muito impactada, assim, pelos lugares que aquela música acessou em mim, sabe? Pelas imagens que ele traz nas letras e pelo desafio mesmo de navegar naquele universo, né? Tão Sim. complexo em vários sentidos, mas também, assim, por tanta informação que traz, né? Então, é muito estímulo, assim. Então, eu e o André, a gente montou esse show de Lendas e Barcos, dedicado ao Amude, né, a essas músicas. E foi também um aprendizado, porque foi meu primeiro trabalho de duo. E um show de duo, né, você fica muito exposto, né, porque é você e o violão. Sim. Eu que estava vindo de um show, né, com banda, tinha vivido as minhas experiências ali, né, nos últimos meses, as últimas situações com uma banda que inclusive era formada pelo Thiago Cobe, pelo Marcelo Sebuquim, Thiago Cobe na percussão, né, Marcelo Sebuquim na flauta, João Gabriel Oliveira no piano, Maurício Matsunaga no violão e na direção musical. Então essa banda, né, composta por esses 4 músicos maravilhosos, e já com esse repertório de inéditas, majoritariamente. Então, quando eu vou fazer o projeto de duo com o André Siqueira, Sim. foi também um estudo muito bom para mim, e pela qualidade das músicas, pela qualidade do músico André Siqueira, que é um excelente assim, violonista, um dos maiores violonistas do Brasil, sem sombra de dúvidas. Assim. Então, foi esse exercício muito grande, assim, de estar no palco com um músico também como o André, né? Modéstia à parte, eu venho sendo bem acompanhada pelos meus músicos e por esse repertório. Então, a gente seguiu fazendo esses shows e eu fui, né, me lapidando também como intérprete. O nosso repertório de duo também foi se expandindo para outros compositores que a gente gostava. E nesse mesmo ano, em 2012, logo depois de estrear esse show com o André Siqueira, eu fiz uma viagem para Nova York, que foi uma sorte, assim mesmo, de poder ter ido e ter algumas vivências, assim, na Filadélfia, especialmente, conhecendo músicos locais, cantando com músicos de lá. Fiz um show numa ocasião na Filadélfia. Participei, na verdade, de um show do Pandeiro Repique Duo, que é um outro trabalho, né, um duo de percussão de pandeiro e repique, né, formado pelo Bernardo Aguiar e pelo Gabriel Policarpo. Bernardo Aguiar, que hoje é meu produtor musical. Então, eles fizeram um show maravilhoso na Filadélfia, e com participação do Carlos Malta, outra grande referência para a nossa música e para mim. E eu participei também. Então, foi também a minha primeira vivência me apresentando em palcos, né, participando, dando canja ou em shows de artistas locais também, fora do país. Então, assim, isso mexeu muito comigo. Eu conversei com muitas cantoras também, tive aula de canto com a Vanessa Santi, que é uma cantora que tem bastante influência de jazz, assim, cubano, enfim, trouxe muitas referências de técnica. O primeiro contato que eu tive também com isso. Conheci a outra cantora, essa da Virgínia, que é a Dina Rocher, também é uma compositora maravilhosa. Então foi um mês assim de uma imersão cantando, né? Eu fui nos clubes, assim, teve um clube que eu fui também chamado Times, que era de música negra mesmo, assim, americana, que traz tudo isso, né? O jazz, o rap, o R&B, soul. Eu fiquei, claro, Imagina, né, quietinha. Atmosfera, né? A atmosfera do local, né? Eu não esqueço dessa noite. Assim, fui levada por um amigo de lá
E assim, a fluência, né, dos cantores, assim, destruindo os músicos de metais, né, trompete, trombone, e todo mundo ali cantando e swingando, e eu ali aprendendo, né? Então foi uma viagem que me marcou muito, por isso eu falo disso até no release. Sim. E tal, porque foi realmente um primeiro momento, ainda tímido, assim, né, da carreira, mas fazendo esse tipo de colaboração com artistas tão maravilhosos. Isso me marcou muito. Agora chegamos em 2015. Para mim, o projeto que eu sou fã, né, de você, quem não sabe, eu estou falando do projeto Fusca, né? Velocidade Musical. Foi até quando eu conheci o seu trabalho, né? Fala um pouquinho Sim. dele aí, que eu achei, pô, hoje eu revi, né? Eu vi um vídeo seu cantando no Fusca, né? Dando uma entrevista dentro do Fusca, depois cantando fora. Eu achei muito legal, muito lúdico. Fala um pouquinho dele aí pra gente. O projeto Xodó, né? Esse projeto é o seguinte, ele surgiu justamente, a estreia dele foi em 2015, em janeiro de 2015, e ele surge como uma ideia muito inspirada num projeto que existe em Pernambuco, chamado Som na Rural, onde eles têm lá uma Rural Willys, maravilhosa, cheia de LED, projeto antigo lá em Pernambuco, conduzido pelo Roger, e eles saem, já ultrapassaram as fronteiras de Pernambuco, mas saíam muito ali pelo estado, especialmente ali na capital, Recife, iam para Olinda também, mapeando bandas locais, fazendo shows, e esse projeto cresceu, virou até programa de televisão, exibido na TV Brasil. Então eu tinha essa referência, achava o máximo, né? E eu tinha um Fusca, que eu tinha comprado na época lá da faculdade de História, meu primeiro carro eu comprei, trabalhava como vendedora, juntei um dinheirinho, comprei o Fusquinha, e ele estava parado. A verdade é essa, ele estava anos assim parado, e a minha mãe até, na época eu até falei, vou vender, minha mãe, não vende não, vamos reformar ele, vai ficar bonitinho. Eu falei, beleza. Aí a gente deixou reformando em Realengo, perto de onde a minha mãe dá aula, na universidade de lá, e quem cuidou desse Fusca nesses anos que ele ficou ali foi o seu Ari, que já partiu, mas uma pessoa que eu tenho muito carinho. Sim. E ele tinha muito carinho por mim também. Eu sei que teve uma hora que eu falei, seu Ari, agora a gente vai realmente reformar esse carro. Eu, opa, beleza. Fui lá, André, vou te falar, o Fusca estava tão lá no cantinho, parado por anos, tinha até galinha. Tinha até galinha botando ovo. E eu falei assim, Maria, agora vai, porque eu tive uma ideia. E eu vou, em 3 meses, o carro ficou parado aqui 3 anos, sei lá. Em 3 meses ele vai sair daqui e eu vou fazer show com ele. Porque eu vou lançar meu primeiro disco, né? Que é o Batucada Canção, que a gente vai falar daqui a pouco. E eu queria fazer alguma coisa, uma ocupação do espaço público. Isso era um movimento que estava acontecendo com muita força no Rio, de ocupação das ruas, da orla do Rio, ali também, Ipanema, Leme, e em outros espaços também, no centro da cidade. Muita música boa. Verdade. Sendo ocupada, inclusive na época tinha uma lei que respaldava, era a lei do artista de rua, respaldava os artistas em relação a qualquer tipo de situação onde eles, né, fossem ali, né, sei lá, expulsos, ou, né? Então, desde que você não atrapalhasse a via pública, né, o tráfego de pessoas e de carros, e respeitasse a questão do volume de som, os horários, você tinha liberdade para ocupar. Que legal. Depois isso tudo mudou, mas nesse momento era muito fértil, e tanto que tem uma série de outras ações que reverberam no próprio carnaval, blocos e muita coisa acontecendo. E eu falei, eu vou lançar o meu disco, eu queria começar a transitar mais pela cidade, de uma forma criativa, de graça, né? E aí, plim, eu tenho um Fusca, cara, eu vou transformar. E aí foi essa saga, né? Então, seu Ari finalizou lá a lanternagem, a parte mecânica, botamos o carro para rodar, vim com ele lá de Realengo, organizei tudo. Tinha até umas multinhas que prescreveram. Mesmo? Ficou parado. Ótimo. Aí depois eu fui ver toda a estrutura mesmo
técnica, né, para poder fazer um som, né? Como é que eu posso gerar energia? Gerador, bateria de carro. E aí eu pedi uma consultoria de uns amigos responsáveis pela Banana Bike, que era um projeto também de ocupação do espaço com uma bike, que tinha lá também todo o som da banda Biltre, e eles usavam bateria de carro, inversor. Eu falei, é nisso que eu vou. Arrumei a bateria, arrumei o inversor. Eu estou contando esses detalhes porque essas pessoas são muito importantes. Não. Falei com meu amigo Guilherme Marques, meu amigo Guilherme Marques, que é músico, que é técnico de som, né, tem estúdio, trabalha aí com um monte de gente bacana, faz meu som, né, de PA, em várias situações ele já atuou. E aí eu falei, Gui, como é que é? Ele instalou LED, botou LED, falou, vai aqui no cara, na Lapa, no cabeção, que ele vai fundir aqui o negócio, vai botar um rack em cima do carro, a gente vai botar as caixas de som ali. Conclusão, fui achando parceiros que compraram a ideia. Em janeiro de 2015, esse projeto estava na rua, ele começou no Leme, lá no finalzinho do Leme. Foi uma estreia muito maneira, muito especial, com muitas... A rua é esse lugar, né, inusitado e encantador, né, lugar de encruzilhadas e de tráfego de pessoas. Então, está todo mundo ali, né, exposto a esse fluxo. E o Fusca traz isso, né? Então, logo depois que a gente estreou, no ano seguinte, né, ele surge como uma ação para eu me divulgar na cidade, assim, ele faz, vai lançar o disco e tal, então deu certo. Bastante com esse olhar, deu certo. E no ano seguinte eu inscrevi esse projeto num edital da Secretaria Municipal de Cultura, se eu não me engano chamava edital Viva Arte, e aprovei para poder circular, porque me incomodava muito também ficar só na Zona Sul, e no centro. Ali, nessa época de 2015, eu cheguei a fazer no Leme, em Ipanema, fiz em Santa Teresa, fiz na Praça do Rússio, na Glória, numa feira ali, uma feira que tem todo sábado, uma feira de orgânicos e tal. Nesse dia até o Carlos Malta estava passando por ali, chegou e deu uma canja também. Legal. E eu queria muito poder expandir, mas não me sentia segura de fazer um show em outras regiões, não pela questão da segurança pública, de forma alguma, mas por uma questão mesmo de eu ir para um lugar, levar meus músicos, não saber muito como é que ia ser, tem que saber, né? De público. E aí, pelo edital, eu montei um projeto onde eu ocupei lonas e arenas, né, municipais, que tem sempre aquele espaço aberto, né, do lado de fora da lona e da arena. E aí eu consegui expandir, aí levei para Madureira, para Pavuna, para Santa Cruz, para Guaratiba, para Maré, e eu fui levando outros artistas, para Penha, que eu amei também a Arena da Penha, de Cro. Que legal. E fui levando outros artistas, não era só o meu show, era tipo artistas que nunca tocaram nesse bairro, podiam, através do Fusca, chegar até lá e fazer seu som, né, com a devida qualidade. Então, é um projeto que eu amo muito. Legal. Nesse mesmo ano, né, de 2015, foi um ano muito legal para você. Você lançou o seu primeiro disco, Batucada Canção, né? E foi sucesso de crítica. Foi, olha lá. Tô até com ele aqui, o disco físico, que é uma coisa, né, demodê. Mostra assim pertinho, pra gente ver. Legal. Batucada Canção. Então, esse disco marca a minha chegada mesmo, né? Apesar da gente ter vivências, né, anteriores, os shows, tudo isso que eu estou contando para você, ele marca, né, a chegada no mercado mesmo, né, com um disco que foi distribuído pela Biscoito Fino, que me abraçou nesse primeiro lançamento, né? Que legal. Agradeço a Olivia Raime, inclusive, que foi a pessoa que topou me receber na gravadora para esse lançamento, e toda a equipe ali também. Então, esse disco é um retrato dessa trajetória que eu estou contando, né? Ele traz esses compositores todos que estavam já presentes na minha vida, meus amigos, traz também alguns, né, renomados, vamos dizer assim, que são Caetano Veloso, que eu abro o disco cantando Caetano, encerro o disco cantando Thiago Amude,
que tem aí, eles têm uma relação muito especial de proximidade mesmo, de amizade e de influência um Sim. sobre o outro. Tem Dorival Caymmi também, tem Ginga. Então, ao lado desses nomes, né, Paulo César Feital, ao lado desses nomes que todos nós temos tanto respeito, tem também esses compositores que eu tanto admiro, Renato Frazão, Marcelo Fedra, Fred Demarca, Guitinho da Xambá, que é lá de Pernambuco, do Grupo Bongá, participação do Carlos Malta, participação de Nicolau Krasik, Luiz Barcelos, Pandeiro Repique Duo, Gabriel Grossi. Então, um time de instrumentistas assim, da pesada também. Da pesada, Da muito pesada. bom. A produção musical do Bernardo Aguiar, junto comigo. A direção musical de muitas das faixas é do Maurício Matsunaga, arranjos. E nesse disco também gravaram Thiago Kobe, Marcelo Sebuquim, João Gabriel Oliveira, André Siqueira, Boca Reis, Bernardo Aguiar, enfim, muita gente, Tássio Ramos, muita gente boa que segue comigo até hoje. E é isso, é um disco que me deixou muito feliz e que me abriu possibilidades para shows também no Brasil e fora. Sim. Então, trabalhei bastante ele. Muito legal. E você poderia cantar agora uma música dele aí pra gente? Eu vou cantar o Zera Reza, que é uma música do Caetano e que, como ela abre o disco, ela é uma música que muita gente adora, assim, ficou um arranjo muito especial, diferente da versão original do Caetano. Pouca gente gravou essa música também. Quem gravou também no disco, o primeiro disco solo dele foi o Caio Prado, gravou também Zera Reza. Sim. E cada um de nós com uma leitura diferente. E acho sempre oportuno cantar essa música, porque cada um com sua fé, né? Cada um com sua reza. Verdade. Importante a gente seguir em frente, né? Espalhando espelhos pelo carnaval, né? Então, vou cantar aqui para vocês. Vela leva seta, tesa, rema na maré, rima mira, terça seta e zera reza. Zera reza, meu amor, canta o pagode do nosso viver, que a gente pode entre dor e prazer, pagar pra ver o que pode e o que não pode ser. A pureza desse amor espalha espelhos pelo carnaval e cada cara e corpo é desigual. Sabe o que é bom e o que é mal? Chão é céu e é seu e meu. E eu sou quem não morre nunca. Vela leva seta tesa, rima na maré, rima mira, terça sete, zera reza. É isso. Muito legal. É uma delícia essa letra. Obrigada. Valeu. Em 2017, você apresentou o seu novo show, né? Atlantinia, né? Fala um pouco desse show aí pra gente. Sim, esse show, ele teve estreia, né, no Mimo Rio de Janeiro, no Mimo Festival, e eu pude também, na verdade, estreiei ele na TV Brasil, no programa Todas as Bossas, está disponível no YouTube para quem quiser assistir esse programa na íntegra. Foram os 2 momentos, assim, final de 2017, onde eu comecei a trabalhar esse repertório Atlântico, por isso esse nome. Sim. E esse show, ele é uma pesquisa, um apanhado que eu venho fazendo nos últimos anos. Esse apanhado vai desembocar no meu novo disco, que a gente ainda vai falar também daqui a pouquinho. Mas ele surge como um repertório que busca, né, valorizar pontes, fluxos de pessoas, de culturas, de músicas, de sons, de ideias, de amores, de dores pelo Atlântico. E isso acontece, essa ideia ela surge de uma forma que eu acho muito natural e foi muito interessante, que foi o seguinte: eu tinha ido a Portugal em 2016 pela primeira vez, nunca tinha ido para a Europa, assim, nunca tinha ido a Portugal. Sim. E quando eu fui, era janeiro de 2016, e nesse ano eu, né, assim, logo nessa primeira ida, eu me deparei, né, com aquela sensação que você tem, que a galera que
né, vai a Portugal, sente que aquela memória toda, né, de você se deparar com os portugueses e perceber tantas semelhanças e as diferenças também na língua, na forma de pensar, na forma de agir, mas muitas semelhanças que vão desde os elementos musicais ao bar ao boteco do seu Joaquim, né? E tantas outras coisas. Mas vivi isso, né, ali, né, muito naquele momento. E também tive a alegria de me deparar não só com artistas portugueses, mas também com artistas africanos, residentes lá em Lisboa e no Porto, especialmente africanos de países de língua portuguesa, como Cabo Verde, Angola e Moçambique, especialmente esses países. Sim. E foi assim, né, uma novidade também para mim, porque até então não tinha... Eu ouvia muita música de Cabo Verde, especialmente por conta da Mayra Andrade, que é uma cantora que eu gosto muito, e da Cesária Évora. Então eu já ouvia, mas poder me deparar ali, ver um show e dançar e conversar, foi uma novidade muito grande assim para mim, uma vivência muito boa. E eu saí assim dali, voltei dessa primeira viagem totalmente, sim, mergulhada nisso, né? Mergulhada nessa música. Ao mesmo tempo, assim, tem uma situação também interessante que foi quando eu chego em Lisboa, o primeiro lugar que eu sou levada é uma casa de show chamada Beleza, que tem lá em Lisboa, dedicada à música africana. E estava cantando um artista chamado Dino Santiago, que é um artista bem importante lá em Cabo Verde, em Portugal e na Europa. Ele tem crescido bastante, que é um artista, um cantor maravilhoso. Eu fui levada para essa casa de show, que é o Beleza, e ele estava tocando, coincidentemente, ele estava tocando, encerrando a noite, chegamos bem tarde, assim, no final, mas ele estava cantando uma música que, quando eu ouvi, ela ficou na minha cabeça a viagem inteira, que chama Joãozinho Cabral. E tem um refrão, a música é em crioulo, cabo-verdiano, e ela é "Oh mamãe, oh mamãe, oh mamãe, pamo mamãe na bendebo em tapaga. Oh mamãe, oh mamãe, oh mamãe, pamo mamãe na bendebo em tapaga." E um ritmo maravilhoso, que eu fui descobrir depois que era o funaná, que é um ritmo de Cabo Verde, mas eu fiquei, né? Oh mamãe, Fica oh na mamãe, cabeça, oh mamãe. Ficou. Aí eu fui, onde é que eu acho essa música? Quem é que canta? Quem gravou? Quem não sei o quê? Fui vendo. E aí fui nesse mergulho pela música de Cabo Verde. Então, assim, esse foi o estopim, né? Eu voltei de Portugal achando que eu ia fazer um projeto de lusofonia. E logo depois tive a sorte, um ano depois, tive a sorte de voltar outra vez a Portugal, mas também de fazer uma viagem que ampliou esse meu recorte, que foi a possibilidade de ir a Cuba. Então, quando legal. eu fui a Cuba, pois foi muito legal, e isso realmente foi todo um percurso muito, muito natural, assim. Eu fui levada a todos esses lugares, eu fui a trabalho, eu fui levada. Eu estou percebendo. Foram presentes mesmo. Você está tendo uma influência, né? Sim, sim, não. E foi interessante que quando eu estive em Cuba, eu me senti em casa também, guardadas as diferenças, como em Portugal, né? A diferença também da língua. Sim. Digo também em relação a Portugal, porque tem várias coisas que eles usam lá no português deles que é diferente do nosso. Mas em relação a Cuba, o espanhol e tal, mas aí, diferente até de Portugal, a personalidade da sociedade cubana é muito parecida com a nossa. O jeito de rir, o jeito de dançar, o jeito de se relacionar, de abraçar. Em Portugal, as pessoas não se comportam assim, né? Muitas, é diferente. Então, em Cuba, teve outro elemento de identificação, de familiaridade, que tem a ver com a forma como a gente age em sociedade, né? E, claro, a música, né? O respeito que a gente tem pela música cubana e suas variáveis múltiplas, os elementos em comum, né? Ligados também à religiosidade africana. Então, assim, esse Atlântico que é claro, eu estou falando muito de um Atlântico negro, né? Em termos de influências, né? Esse Atlântico negro que se relaciona com o Brasil negro, e olhando também para Portugal, para todas as influências que estão ali na música portuguesa, a influência árabe, as harmonias, o jeito de cantar, tudo que a gente também incorporou. Então, assim,
dando essa volta pelo Atlântico, por esses países, né? Mas tudo isso para dizer que eu voltei muito mexida com esses contatos. E aí trouxe essa ideia de falar de trocas atlânticas, né? De fluxos atlânticos. E me debrucei, então, sobre esse repertório. Esse show estreia em 2017 e eu comecei a fazer uma temporada pelo Rio, inicialmente na Ethno House, que é uma casa, na verdade, era uma casa, né, que tinha em Botafogo, maravilhosa, que abrigou tantos trabalhos incríveis, produzida, né, gerenciada pelo coletivo Ethno House, que segue atuante. Sim. Depois fui para a Vizinha 123, que é uma casa que também me recebe sempre, todos os meus projetos eu realizo ali. Então, fiquei um ano e meio, mais ou menos, se eu não me engano, 2017, foi 2018 todo, 2019 até metade do ano, mais ou menos, um ano e meio de temporada de baile mensal. Sim. Um baile mesmo para dançar, para experimentar repertório, sempre com convidados. Então já passaram por lá Marcos Suzano, Negreiros, Caio Prado, Júlia Vargas, Pietá, Lívia Nestrovski, Fred Ferreira, Ilessi, Marina Iris. Nossa, muita gente, assim. Muito legal. Alfredo Del Penho. Então, assim, um projeto que fala de diálogo não tem como não ter esses convidados, né? Não ter os diálogos que eu tanto prezo, né? Então, sim, depois disso tudo, estou caminhando para lançar, a princípio com outro nome, mas lançar essa pesquisa, essa sonoridade que foi trabalhada durante todo esse tempo, esses últimos anos, esses últimos meses, lançar essa sonoridade em disco em 2021. Você... agora me deu uma curiosidade aí de qual música, a música do Atlantini aí pra gente aí, tem como cantar? Dar uma palhinha? Sim. Então, eu vou escolher, deixa eu pensar aqui, ó. Eu acho que eu vou escolher o Joãozinho Cabral, né? Que é essa música de Cabo Verde. Claro que ela, sendo a capela, ela perde muito em relação à versão com banda, porque ela é realmente uma música muito dançante. Essa música tem uma versão que a gente fez, que está no meu YouTube, que foi gravada com uma formação de violão com André Siqueira, baixo Sim. com Tássio Ramos, percussão com Boca Reis e Bernardo Aguiar. Foi filmado pelo Daniel Lobo no Estúdio Frigideira, aqui no Rio de Janeiro. E é uma versão que está lançada só em vídeo, né? Que me deixa sempre muito feliz, porque a quantidade de comentário que tem desse vídeo de cabo-verdianos é uma alegria, porque eles ficam assim muito felizes de ter uma brasileira cantando em crioulo, cantando uma música do país deles, e eles gostam muito da música brasileira, consomem muito, se relacionam com o Brasil de diversas formas. Então, é exatamente isso que me interessa, poder, hoje, traçar uma ponte, vamos dizer assim, voltando para alguns lugares Sim. onde a gente já recebeu tanta coisa, sabe, na nossa história. Então, esse retorno dos comentários já é, por exemplo, uma realização para mim. Verdade. Muito feliz, assim. Então, vou cantar Joãozinho Cabral. Perguntei a Joana que estava lá, perguntai ao Felipe que testemunha, perguntai a Antônia que assina no papel, e a gente já não passa mal tamanho. Se minha me diz, se minha filho, um povo golou, um povo sapatinha, chuba cabei, nada catar, pachacadem, palimárias cumbi. Panho morgado catu manuchon, inflamamai na bende boin tapaga, panho morgado catu manuchon, não inflamamai na bende boin tapaga, oh mamai, oh mamai, oh mamai, pamo mamai na bende boin tapaga, oh mamai, oh mamai, oh mamai. Vamos, mamãe, na bende boa tapaga. E essa música ela fala, vou traduzir, né? Porque o crioulo tem palavras em comum, assim, na verdade, tem palavras que a gente até identifica, Sim. tem outras que não. Mas o sentido dessa letra, né, a tradução, né, de significado, ela conta a história do Joãozinho Cabral, ou Joãozinho Cabral,
que é uma figura que tinha ali, ele vivia da terra, né? Ele tinha uma propriedade de terra, quer dizer, ele não tinha, ele tinha que pagar pelo uso da terra, né? E num determinado momento em que a produção não foi boa, ele não conseguiu ter um retorno, né, financeiro em relação à produção dele, ele tem que pagar a terra, ele tem que pagar pelo uso da terra mesmo sem ter como. E na verdade, retrata um pouco também dessa... Por exemplo, Cabo Verde é um país que chove pouco, é difícil chover, então tem várias também questões relacionadas a essa característica climática e tal. E, enfim, então a música ela se dá nesse contexto, né, de Cabo Verde, e aí o refrão diz assim, olha, diga à mamãe para ficar tranquila que eu vou dar o boi para pagar a terra. Então ele tem que pagar a terra, né, com o boi, né? E eu acho muito interessante alguns elementos algumas semelhanças, né, de Cabo Verde com o Nordeste do nosso país, com a relação do homem com a terra, a dificuldade de ser proprietário da terra, aí vem reforma agrária, tantas questões importantes, e também a figura do boi, que é tão presente no nosso país, em diversos estados, né, especialmente no Maranhão, mas também na Amazônia, no Pará, no Sul, boi de mamão, tantas outras manifestações que tem o elemento do boi no folclore, né? É verdade. Então, é isso. Então essa música fala muito para mim. Você fez parte do baile da Almedinha, né? Você falando de baile aí, né? Eu lembrei, você fez parte do baile da Almedinha. Como foi fazer parte desse projeto? Então, assim, até agora eu ainda faço. Vamos ver como é que vai ser. Se a gente, quando voltar, eu vou continuar, mas vamos torcer para sim, né? A pergunta é como é participar, né? Como é participar do baile da Almedinha, né? Porque esse é um convite que aconteceu há um ano atrás, né? Eu fui convidada pelo Hamilton para integrar o baile pelo seguinte, ele e o Marcos Portinari, né? E a banda toda, né? Que é uma banda maravilhosa, assim, formada por Edu Neves, Guto Virte, Tiaguinho da Serrinha, Marcelo Caldi, Aquiles Moraes, Xande Figueiredo, Rafael dos Anjos, né? É um time de grandes craques assim, da música brasileira, de instrumentistas, né, brasileiros de alto nível. E eles queriam ter a presença vocal, né? O elemento vocal nos bailes. Então, assim, uma das primeiras pessoas que eles procuraram fui eu, e eles fizeram esse convite, né? O Hamilton e o Portinari. Fiquei muito feliz, aceitei na hora, falei, claro, só dizer a hora e a roupa. E aí eu pude estrear com eles num evento que o baile realizou na quadra do Salgueiro. Mesmo? O que foi também uma alegria, por todo o respeito que eu tenho às escolas de samba, a importância das escolas de samba na música e na cultura do país, mas especialmente no Rio de Janeiro, uma quadra tão cheia de axé como a quadra do Salgueiro. Então foi uma estreia que me deixou muito feliz. E alguns meses depois, eles convidaram a Débora Vasconcelos, que tinha assim uma vontade de ter duas cantoras ou até mais. Sim. Então, né, a gente primeiro experimentou ali comigo, cantando sozinha. Depois, não, vamos somar, vamos ter mais uma voz feminina. E aí foi convidada a Débora Vasconcelos, que é uma cantora maravilhosa, tem aí uma carreira também muito linda, bastante dedicada à música brasileira, especialmente ao samba, e é um astral de pessoa. E aí ela entrou no time também antes do final de 2019, e a gente abriu o ano de 2020 no Circo Voador, cantando com baile, com participação do Diogo Nogueira. Foi uma grande festa e fizemos alguns shows também depois, em Copacabana, num evento de palco ao ar livre, depois no Carnaval, até acontecer mesmo esse momento que a gente está aí respeitando todas as necessidades para se resguardar. Mas a ideia é voltar. E assim, de toda forma, para mim,
respondendo especificamente como é, né? Como é estar ali, é uma alegria muito grande, um aprendizado, porque, né, não tem como não aprender com esses músicos, especialmente com o Hamilton, que é um artista que está sempre criando, né? Tem muitas frentes de trabalho e está sempre criando, compondo, estimulando o estudo. Então, me sinto muito inspirada por ele nesse aspecto, assim, também. Então, é um aprendizado. Você fez aquele desafio dele com o João Bosco? Fiz. Fiz, muito legal. Muito legal mesmo. Incompatibilidade de gênios, né? O desafio Canto da Praia, foi muito maneiro. Muita gente caiu dentro, bombou geral, foi massa. Muito legal. Você, no momento, está comandando, né, o projeto O Que Você Ouve, né? Fala agora um pouquinho desse projeto aí. Então, esse projeto, eu já venho, na verdade, trazendo esse nome, né? O Que Você Ouve, desde 2019. Eu tinha uma prática que era assim, toda segunda-feira no meu Instagram. Sim. Eu levantava a pergunta: o que você está ouvindo? O que você ouve? Eu estou ouvindo isso aqui essa semana. Eu tentava compartilhar alguma dica de disco, especialmente assim, de disco, mesmo que na plataforma de streaming, né? Sim. Quem tem a possibilidade de ouvir o disco físico, seja vinil ou CD, mas compartilhar álbuns, assim. Então, eu vinha fazendo isso mais ou menos desde a metade de 2019. E aí, em 2020, isso ganha um outro formato, né? Sim. A partir de março, eu comecei a fazer num formato entrevistas pelo Instagram, né? Sim. Formato live, chamando as pessoas que, né? Tanta gente maravilhosa que eu tenho. Produtores, né? Pois é, produtores, assim, muitos músicos, né? Na verdade, produtores musicais e tal, mas muita gente que está ali à minha volta e que tem discos maravilhosos. Então, eu comecei a série com o Edu Neves, falando do disco Olaiá, que ele tinha acabado de lançar, inclusive. Depois, a segunda convidada foi a Marina Iris. Em abril veio Paulo Flores, que é um artista maravilhoso de Angola, uma super referência. Hamilton de Holanda também participou. A gente falou até sobre o disco do Baile do Almeidinha. Ele comentou um pouco como foi o processo, né, de criar essa sonoridade que é feita para o ao vivo, como é que foi ele botar isso no disco. E tantos outros artistas incríveis, Roberta Sá, Raquel Virgínia, das Bahias e a Cozinha Mineira, Luciane Dom, Marcos Suzano, Pandeiro Repiquedu, Thiago de Mello, Samuel Samuca, de São Paulo, Élua, de Sergipe, Ili, da Bahia, Benegão, mais recentemente, Benegão também, e Charles de Gavan. Então, assim, muita gente, Renato Frazão e Luísa Lacerda, Diogo Cili, olha, muita gente, Ilessi. Só fera, né? Só fera. Então, assim, muito legal, hein? Muita gente legal. Essas lives, elas estão disponíveis no meu Instagram. Eu vou deixar lá no na IGTV. descrição. Deixa lá, tem, assim, as primeiras, essa com a Milton, com o Paulo Flores, na época, o Instagram não tinha essa facilidade de você já salvar. Né? Aí eu me embolei, perdi. Eu tenho trechos gravados como arquivo, mas não tenho as lives inteiras. Mas a partir de um determinado momento, eu comecei a botar elas lá. Então tem, por exemplo, da Roberta Sá tá lá, tem bastante coisa legal do Benegão. E muita coisa do Suzano também, parte 1 e parte 2, tem umas que rendem, né? Então, assim, é um bate-papo que acontece toda segunda-feira para falar de música. Tem o apoio da Cerveja Praia, que é uma cerveja aqui do Rio de Janeiro maravilhosa. É um apoio de divulgação, um apoio onde eu e os convidados, a gente recebe a cerveja para a gente degustar enquanto a gente fala sobre música. Então, é muito gostoso, assim, é um bate-papo muito maneiro, feito de forma totalmente independente, mas com muito afeto, né? E eu aprendo muito. Assim, a última convidada foi a Áurea Martins, grandiosa, trazendo as referências musicais importantes na carreira dela, ela que acabou de completar 80 anos. Então, assim, foi um presente poder bater esse papo, né, com ela. E, enfim, agora a gente está indo para a última
Qual é o horário? Última temporada. É toda segunda às 19 horas, no meu Instagram, que é Aline Paz Música, né? @Aline Paz Música. Vou colocar suas redes sociais todas aqui na descrição. Oba! Eu não vou perder. Não vou perder Não a perde, próxima não. segunda. Exatamente, vai ser muito bom. Vou até separar uma cervejinha também. Isso, vamos lá. Vai ver. Quais são os projetos futuros? Bom, então, assim, estamos ansiosos pela chegada de 2021 e, para mim, ele vai chegar com um disco novo, um disco que é resultado de uma campanha de captação coletiva, ou seja, tem uma série de colaboradores. Eu tive que replanejar esse cronograma do disco durante 2020, mas a gente não ficou parado, né? A gente seguiu produzindo à distância, mas com outro tempo de produção. Então, 2021 chega com esse disco também. E junto com o disco tem 2 clipes prontos já, tem lyric vídeo, tem bastante material, um terceiro que a gente ainda está caminhando também para produzir. E muita coisa legal, assim, dentro, né, juntando aí o que eu venho fazendo nos últimos anos, esse repertório oceânico, né, esse repertório que fala das águas do mar, que fala desse nosso litoral brasileiro tão extenso, né, que se apropria de tantas influências e transforma em outra coisa, né? A música caribenha, a música cubana, a música africana, tudo o que chega aqui na beira da nossa praia segue aprofundando aí pelo nosso território e virando música brasileira do mais alto nível, né? Então, esse disco é um recorte sobre isso, né? Sobre esse olhar, e vai reunir músicas de artistas, né? De compositores brasileiros, vai ter música de um compositor cubano, que é meu amigo, que eu conheci quando fui lá a Cuba, que é o Alec Lopes. Tem participações especiais de artistas aqui do Rio de Janeiro. Então, assim, muita coisa boa para vir. Quero continuar os projetos que surgiram esse ano também. Vou dar uma pausinha no que você ouve para descansar, mas a ideia é seguir em frente também com ele. Sim. Mas, assim, de fato, o projeto mesmo, assim, futuro mais importante para mim é o lançamento do disco. E também buscando assim um momento oportuno para esse lançamento, para que eu também para que eu tenha a possibilidade também de circular com ele da forma que a gente merece, né? Então, por isso, a gente às vezes segura um pouquinho para lançar na hora certa. Então, você já tem um nome? Já tem um nome já? Então, a princípio, Canto Atlântico, tá? Vou, assim, até... primeira mão. Fala que é primeira mão. Pode ser que mude, pode ser que não. Mas, assim, a princípio, Canto Atlântico. Inclusive, vou lançar uma série de vídeos agora em novembro. Vai ter o primeiro vídeo, onde eu canto com um compositor e cantor lá de Cabo Verde. Essa série de vídeos já se chama Canto Atlântico. É um projeto simples, né, de dueto, feito à distância, mas de trazer para a minha pauta, né, das minhas redes, para o meu conteúdo já esses encontros que vão estar traduzidos em disco. Então, essa série de vídeos que eu vou lançar a partir de novembro chama Canto Atlântico. E aí vai ter o Mário Lúcio, que é esse artista de Cabo Verde maravilhoso, compositor, escritor, cantor. Depois vai ter o Alec, que é o artista cubano. Vai ter um artista de Portugal também, que é o Custódio Castelo. Então, tem bastante gente legal para a gente ir navegando. Isso é muito legal, hein? Eu não vou perder. Não vou perder. Vai ter show de estreia, né? A ideia, sim, a ideia é fazer show, mesmo que seja no formato online, mas a ideia é fazer show de lançamento, fazer tudo. Você fala aí pra gente aqui que eu vou divulgar lá no Giro, aqui também, tá bom? Muito Aline, obrigada. Obrigado a você. Eu já agradecendo a sua presença aqui no bate-papo do Giro 0800, foi muito legal. Eu desejo sucesso à sua carreira. Foi muito bacana te conhecer. E você poderia encerrar com música? Sim. Então, vou cantar uma música que vai estar no disco, né? É uma música de um compositor de São Paulo, na verdade uma parceria de um paulista com um mineiro.
é o Flávio Tris e o César Lacerda. Essa música que tem uma letra muito bonita, assim, direta, e que traz uma mensagem de bem, assim. Eu vou cantar, não vou ficar passando bula, não. Eu vou cantar e vocês vão entender exatamente o que eu quero dizer, o que esses compositores querem dizer. E ela vai estar no meu disco, vai estar encerrando o meu disco, como eu estou encerrando aqui esse bate-papo com ela, tá? Então, assim, eu vou cantar e já agradeço mais uma vez também pelo espaço, pelo seu carinho, pela atenção nas perguntas, atenção ao estudo, né, da minha trajetória. A gente fez aqui um passadão que, né, de 2009, diante de... Então, obrigada pela sua atenção aí com o meu trabalho, com a minha trajetória, e obrigada pelo espaço. Então, fiquem aí, galera, ligados nas entrevistas que o André vem trazendo aqui no Giro 0800, tá Pessoal, bom? eu vou deixar na descrição as redes sociais da Aline, né? Eu peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. E vamos terminar com música. Valeu, Aline. Simbora. Valeu. É assim, ó. Foge o mar pra dentro do céu e eu espero pra renascer. Yansan me dê coragem e só. Nanã me dê um colo de avó. Nasce o sol em seu resplendor e eu desejo todo calor. Ó minha Iemanjá Odoiá, festejo mar. Xangô, meu rei, seu fogo. Peço a todos os orixás a bênção de viver. Coragem para seguir, ter sempre luz para dar, ser livre até morrer. É isso. Muito legal. Maravilha. Mais uma vez, Aline, agradecendo a sua presença. Muito obrigado pelo bate-papo. Foi muito legal. Foi bom conhecer a sua carreira. Até a próxima. Muito obrigado. Até. Valeu. Até. Valeu.